história hoje falando de um conto sufi, onde uma mulher chamada Rábia, ela estava costurando e perdeu a agulha. Perdeu a agulha dela de costura, ou eu não sei se ela estava costurando ou fazendo um tricô, ela perdeu uma agulha. E ali ela sai, ela começa a procurar essa agulha e fica procurando do lado de fora da casa. Quando passa uma pessoa e diz, e fala assim: "Ô Rábia, o que que você está procurando? Deixa eu te ajudar, o que que você está procurando?" Eu falei assim: "Olha, eu estou procurando uma agulha que eu perdi de costura e eu não consigo encontrá-la." Então ele começa a procurar junto com ela, ali fora, do lado, na varanda da casa, procurando, eles não encontram, e aí ele resolve ter uma ideia luminosa e perguntou para ela: "Mas me conta aqui, aonde que você estava costurando quando perdeu essa agulha?" Ela falou: "Eu estava dentro de casa, lá na sala." "Então por que que você está procurando do lado de fora?" Ela falou assim: "É porque lá dentro está escuro e eu não estou encontrando." Então, esse conto, ele é um conto extremamente interessante para que a gente possa explorá-lo. Eu hoje até vou falar dele lá à noite também, que é a nossa busca de conexão no lugar errado. Então, perdemos alguma coisa, que é isso que nós todos sentimos em algum momento da nossa vida, e podemos passar muito tempo sentindo isso, inclusive, e ficamos buscando, mas como a escuridão dentro é muito grande, como não consigo encontrar, então a nossa tendência é sair para fora em busca daquilo que você perdeu dentro. Isso é muito sem lógica quando você vê esse conto, mas é o que a gente mais faz. Então, por falta de uma conexão interna, por falta de encontrar o fio da meada, nós vamos buscar fora aquilo que a gente perdeu dentro. Isso pode ser traduzido na nossa vida prática e de inúmeras maneiras. Então, quando nós não conseguimos nos conectarmos com o nosso chamado de alma, por exemplo, nós vamos seguindo o chamado de outras pessoas. Quando a gente se perde no outro, quando a gente acha que o outro escolheu melhor o caminho. Então, cada pessoa tem um próprio caminho e uma própria expressão, porque nós somos seres únicos, muito individualizados, e a sua experiência pessoal envolve várias questões que faz com que cada um de nós seja totalmente únicos. Envolve uma experiência de estar num corpo físico, com todas as características do nosso corpo físico, que são individualizadas, que a gente não consegue estar no corpo de outra pessoa. Então, a experiência de dor de uma pessoa é dela, não é sua. A experiência de prazer do outro é do outro, não é seu. Você tem as suas próprias visões, percepções, bem-estares e mal-estares, intuições, sensações, tudo isso é individual. Cada um tem da sua forma, do seu jeito, a sua própria percepção. Então, toda essa composição de consciência faz com que nós sejamos seres com a nossa janela é particular. A nossa janela é absolutamente particular nesse universo. Então, cada um tem a sua perspectiva. O que nós temos de semelhante é lá no espírito, lá no alto, lá na questão da nossa alma, que se conecta ali ou que se multiplica em várias experiências. Mas, na realidade aqui, nós somos seres individualizados, únicos. Então, isso faz com que nós não possamos seguir o caminho que é do outro. A gente vai precisar encontrar esta agulha ou essa conexão dentro e não fora.
E ali e aqui, juntando isso com a física quântica, que ela fala que aquilo que você foca é o que você cocria. E isso é muito interessante nesse efeito observador que a física, que hoje a misticismo sempre entendeu, mas que hoje a física quântica ela consegue explicar a partir das experiências de Einstein, que a matéria e a energia elas são intercambiáveis. Então, enquanto não existe um observador, existe infinitas possibilidades. Está tudo ali como uma potencialidade, mas só se manifesta aquilo que um olhar observou. Então, na sua vida, você tem infinitas possibilidades, mas as que manifestam são aquelas que você olha. Então, isso é muito interessante se a gente for pensar num nível mais profundo. Quando tem infinitas possibilidades. Você pode ser qualquer coisa e ir para fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar. Então, você tem infinitas possibilidades. Mas qual é qual que se materializa? Aquela que você observa. Então, ali parece uma linha de cocriação. Ali aparece algo que surge dali algo da cocriação. Então, mas o resto ficou. Por que o resto ficou? Porque não houve ali um observador que observasse, que cocriasse aquela realidade. Então, ela fica ali como uma potência e não como uma manifestação. Então, quando a gente fala que a gente tem infinitas possibilidades, é verdade, mas elas não vão se manifestar se você não olha para elas. E aí que entra um ponto muito importante, que é a cocriação da realidade que te corresponde ou não te corresponde. Então, quando eu não olho para dentro, e não busco essa conexão, como o rabi que sai de dentro da casa para procurar a agulha, quando eu não busco essa conexão, nós vamos ter uma tendência de fazer como o rabi. Eu vou procurar fora aquilo que eu perdi dentro. Então, o que está fora? Está fora da sua experiência individualizada. Então, o que está fora é toda a vida ali de outras pessoas co-criando. Então, de outras realidades, que não são aquela janela de perspectiva sua, são janelas de perspectiva do outro. É como se cada um de nós tivesse a sua janelinha de olhar, ali o nosso binóculo, e ali eu tenho esse binóculo, mas a minha lente está suja, eu não estou conseguindo ver direito, eu não estou conseguindo mexer com ele, não estou conseguindo entender. E ali eu vou pela descrição do outro. Não é pela visão, porque eu não posso ter a visão do outro, é pela descrição da visão do outro. Eu deixo de ver e vejo como se eu fosse um cego, e ali eu ouvisse aquilo e fosse colocar energia na visão do outro. Então, o que acontece? A gente começa nessa atitude a colocar energia na visão do outro e não na nossa própria. Então, eu coloco a minha energia, por exemplo, em alguma coisa que eu vi fora de mim e que vira meu exemplo e que eu vou aderindo, e ali ainda não significa que a gente não interaja. Então, mas a gente vai interagir e vai crescer uns com os outros a partir da nossa própria visão, porque aí até mesmo por sincronicidade, você começa a perceber coisas que também você percebe e é diferente. Então, eu também percebo, aí vem aí você tem aqueles insights, é isso, não. Então, acrescenta coisas à sua própria visão. A sincronicidade vai fazer isso. Então, as coisas vão chegando porque tem a ver com você. E quando não tem nada a ver com você, que você começa a buscar tão fora, que você começa a seguir, por exemplo, a prestar atenção só no fora de você, nas pessoas fora de você, naquilo que os outros dizem, naquilo que os outros fazem, sem uma conexão com o seu verdadeiro ser. Então ali, em vez de nós encontrarmos o sentido, nós vamos perdendo o sentido.
A gente vai se perdendo cada vez mais. Então, a rábia, nesse conto Sufi, para quem chegou aqui depois, né, assim, a rábia, ela perdeu uma agulha, retomando o conto, ela perdeu uma agulha que ela estava costurando, ou bordando, não sei, ou tricotando, ela perde uma agulha, e ela está procurando essa agulha na varanda da casa dela, lá de fora. Aí chega uma pessoa e pergunta para ela, fala, ô Rabi, o que você está fazendo aí? Estou procurando uma agulha. Ah, deixa eu te ajudar. E começa a procurar. E eles não encontram, até que a outra pessoa teve a ideia. Eu falei assim, mas Rabi, quando foi que você usou essa agulha da última vez? Ela falou, eu estava costurando lá na sala. Mas por que você não está procurando então lá na sala? Ah, porque lá está escuro. Então, ela procurava no lugar errado. E aí que tá. Então, quando a gente procura, e o fato de Rábia procurar fora, ela é evidente que ela não vai encontrar, e não adianta ela explorar cada vez mais o lado de fora para encontrar. Então, se ela estava na varanda e ela não encontra, e em vez de ir para dentro, ela expande e vai para a rua e ao redor da casa dela, e aí procura agulha, ela pode se perder tanto nisso, ela pode ir ampliando o círculo de lugares onde ela vai buscar, e vai procurando primeiro na rua, depois na rua dela, depois na rua do outro, depois ela pode até viajar no quarteirão. Então, olha o que a gente faz. Nós fazemos isso. Então, nós perdemos essa conexão dentro, eu não consigo me conectar, começo a procurar fora, a explorar o fora para ver se eu encontro a conexão. Não existe isso. Nenhum ensinamento místico vai te propor isso. Nenhum, absolutamente nenhum, vai propor que você busque fora o que você perdeu dentro, que você se reconecte a partir do externo e não a partir do interno. Então, quando nós entramos, temos essa capacidade de entrar para dentro, quando a gente desenvolve essa escuta interna, ali sim nós podemos começar a encontrar possibilidades de conexão com aquele sentido nosso. Mas o que fazer então se a gente está procurando dentro e não consegue, não consegue, não consegue? Aí que está o ponto. Por que a Rábia foi para fora? Porque talvez ela tenha. Ela disse, ela explicou por quê. Porque dentro está escuro. Porque eu não consigo acender a luz dentro. Então, o que tira a luz de dentro? Aí que está a investigação. A investigação não é procurar fora. Então, o ato de procurar fora é um ato completamente ineficaz. Então, não adianta eu consumir um monte de coisa, eu seguir o caminho que é do outro, que não é o seu. Não adianta nada disso. Não adianta porque você não vai achar a chave, você não vai encontrar a agulha, você não vai se conectar com aquilo que você precisa. Eu preciso de costurar algo. É muito interessante porque o simbolismo desse conto tem muita coisa. Não é só o fato dela estar procurando, ela pede uma agulha. Para que serve uma agulha? Para tecer. Para tecer. Então, assim, é um ato assim, de costurar, de tecer, muito da construção pessoal. Você não está comprando uma coisa pronta, você está costurando alguma coisa. Eu estou tecendo uma blusa, eu estou fazendo uma roupa, eu estou tecendo uma blusa, algo. E é uma obra minha. Então, nesta obra minha, eu perco a ferramenta. Nessa obra particularizada, minha, que eu estou ali, que eu estou querendo fazer, que eu estou colocando forma. Então, é a costura. Então, quem é que já costurou alguma coisa? Quem que conhece isso? Esse ato de tecer alguma coisa, de ter uma agulha de crochê ou de uma agulha de tricô, onde você idealiza uma coisa e põe as mãos para fazer aquela coisa. Então, vamos imaginar que ela estava com uma agulha de tricô ou de crochê e ela está ali imaginando, ela se propôs a fazer uma blusa, e então ela vai tecendo um cachecol no tempo de frio. Esses contos são muito lugares frios, então eu vou fazer um cachecol, vou fazer uma meia para me proteger do frio, aí eu estou tecendo. Aí, de repente, eu perco a agulha. Então, eu perco a conexão com aquela capacidade minha de construir, de materializar, de colocar ali a minha
aquilo que eu imaginei de tomar forma naquilo que eu imaginei. E ali, então, eu perdi essa capacidade. Eu perco essa capacidade, eu vou para fora buscar essa capacidade ou eu fico dentro ainda tentando resgatar. Mas ela disse a razão. A luz apagou. A luz apaga por alguma razão. Por que que apagou a luz? Porque é noite e eu preciso esperar o dia amanhecer? Porque às vezes é isso. Então, o que significa é noite e eu preciso esperar o dia amanhecer? Né? Significa que eu tenho que esperar um tempo. Então, eu posso simplesmente falar assim, vou deixar isso aqui e amanhã eu retomo, porque eu não estou conseguindo encontrar, porque está escuro. Então, esses ciclos da noite e do dia são ciclos que todos nós passamos. Então, também simbolicamente, nós também passamos por momentos de escuridão. A noite escura da alma, São João Batista falava isso. São João da Cruz, ele falava isso. Né? A noite escura da alma, aquele momento em que você parece que não se conecta. Mas ele não sugere que você saia para fora, ele escreve sobre isso. Ele sugere que você fique aquietado, espere um pouco, daqui a pouco a luz volta. Ou a luz apagou porque teve um problema de circuito, de energia. Então eu preciso observar o que causou o apagamento da luz dentro de nós. O que causa a minha falta de luz, desconexão? E ali entra todo o nosso trabalho de autoconhecimento. Por que eu não estou conectado? Estou fazendo alguma coisa que está me deixando sem luz? Eu estou fazendo o quê? O que que dos meus hábitos, dos meus pensamentos, está apagando a minha luz interna e eu não consigo? E aí entra toda a nossa história de autoconhecimento, porque no jeito que a gente vive o nosso mundo moderno, é muito fácil apagar a luz interna. É muito fácil nas distrações, nas identificações, nas nossas emoções não trabalhadas, naquilo que a gente não consegue parar para sentir o que passa conosco. Então, ali nós podemos apagar a luz. Então, se eu apago a luz, eu fico sem essa habilidade de encontrar as ferramentas necessárias para que eu possa tecer a minha própria vida. Ali nós vamos fazer o que então? Vou procurar algo fora, ou comprar algo pronto, né? Então, se já que o cachecol que eu queria fazer, eu não vou fazer porque eu não tenho os recursos, então eu vou lá buscar um fora. E ali, claro que isso tudo é no simbolismo, não estou falando do cachecol em si. É quando a gente, em vez de fazer as nossas próprias coisas, eu pego alguma coisa que vem de fora e substitui aquilo que é interno, que é do seu, que é próprio, que é da sua natureza. Então, isso é muito importante que a gente observe, que a gente entenda esse apagamento da nossa luz interna. Por que que está apagada? Por que que está apagada? E lembrando que a atitude de buscar fora, ela é uma atitude absolutamente infrutífera. Para isso ela é infrutífera. Você não vai encontrar a sua conexão se você não olhar dentro. Você só vai encontrar dentro, aonde você perdeu. Porque todos nós temos essa conexão a priori. Mas ela se perde nesse tipo de, para cada um, alguma coisa. Você vai ter que se entender por que que você perdeu. Do mesmo jeito que cada casa é um mistério, por que que a luz apagou nessa casa? Não é o mesmo motivo do que ela apagou na casa do vizinho, que cada um vai ter que pesquisar em si mesmo. Então, se a luz acabou aqui em casa e acabou no vizinho, então o porquê que ela acabou, eu vou ter que saber, eu vou ter que investigar. Ver, é lá de fora, então é um problema que veio da rede de abastecimento para todo mundo, ou ela é um problema meu aqui interno? Por que que a luz aqui do meu consultório aqui está com duas apagadas? Então, o que que está acontecendo? Eu que vou ter que investigar. Eu que vou ter que investigar. Não adianta eu saber. Eu posso saber algumas coisas, mas a luz eu posso saber genericamente, mas esse genericamente eu vou ter que olhar para a minha situação particular e olhar aqui na minha situação. O que apagou a nossa luz? Aí que está o ponto. O que apaga a nossa luz, ou seja, o que nos desconectou, o que não que impede a gente de encontrar o caminho, é alguma escuridão dentro de nós. E essa escuridão, essa falta de luz, ela veio por alguma razão, pelos seus pensamentos negativos em excesso,
pela aquilo que você alimenta. Então, quando a gente começa, e aí entra o problema. Porque se você não está conectado com aquilo que é seu, você dá força para o que é de fora. É simples assim. Você vai olhar para fora, você vai buscar fora e vai, em vez de co-criar a sua realidade, o seu olhar de observador, ele fica todo para fora. Então, e fica estranho, porque a nossa cocriação, ela precisa estar sintonizada com aquilo que somos. Senão ela fica algo muito vazio, ela fica obras na areia, porque não tem a ver com você. Então aquilo que tem a ver com você, aquilo perdura mais, porque tem uma raiz dentro de você. Tem uma raiz. Aquilo que não tem uma raiz dentro de você pode até crescer, mas não te dá o sentido e não te dá o mesmo sentido, não te dá a mesma conexão, não te dá o mesmo sentido do que aquilo que é o seu tecido, o seu real tecido. Isso tem a ver com o propósito da nossa alma, com a nossa, poderíamos chamar de missão. Só que muita gente confunde missão sempre com grandes realizações. As pessoas entendem isso sim. Ah, qual que é a minha missão? Eu não sei qual que é a minha missão, porque eu não sei se eu construo um hospital, se eu construo sei o quê. Gente, ninguém está falando disso. A missão é no dia a dia. Pode até ser que a sua missão ela seja até construir coisas grandiosas, mas o fato, grandiosas para o mundo, né? Para o mundo material. Mas o grande questão, a grande grandiosidade da nossa construção aqui nessa dimensão é a conexão. É estar conectado, é fazer este dever de casa, onde você é um canal e você está alinhado com todos esses centros seus. Isso demanda muito trabalho, muitíssimo trabalho. Acender a própria luz ou permitir que a sua própria luz, não é acender, você não precisa acender a luz, você precisa de compreender por que ela está dando curto e ela não está acendendo, porque na verdade já existe a energia para acender em todos nós. Então todos nós temos esta possibilidade de acender a nossa própria luz, de deixar que ela brilhe, porque ela já está, ela não foi você ego que pôs a eletricidade em você. Não, você já é um ser conectado. O que pode acontecer é que você se desconectou. Então, nós vamos analisar a desconexão. Não é trazer a luz, é a escuridão. Mas a escuridão é falta da luz, não é porque a luz não está, é porque não brilhou ali naquele momento, naquele espaço. Então, é só olhando para dentro é que a gente vai ter essa capacidade de co-criar a partir realmente da nossa alma. Então fica aqui essa reflexão e eu agradeço pela presença de vocês.